direito constitucional, direitos e garantias fundamentais, vida e liberdade. Olá, bem-vindos ao maravilhoso mundo do direito constitucional. Eu sou o professor Júlio César Hidalgo e o assunto desta aula será direitos e garantias fundamentais, vida e liberdade. Vejam, vida, direito à vida, direito à liberdade são alguns dos direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal. Porque nós temos muitos direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal. Boa parte desses direitos fundamentais, você vai encontrar lá no artigo 5º da Constituição. Mas não todos, tá, gente? Não vamos pensar que os direitos fundamentais são só esses que estão no artigo 5º da Constituição. Nada disso. Não é só aqueles que estão no artigo 5º da Constituição, mas principalmente aqueles que estão no artigo 5º da Constituição Federal. Artigo 5º, aliás, que lista 5 direitos fundamentais. Vida, que nós vamos estudar nesta aula, e liberdade, que nós também vamos estudar nessa aula. Mas além de vida e liberdade que nós estudaremos nessa aula, o caput, o que é o caput? Caput é o preâmbulo, né? O preâmbulo do artigo 5º fala de vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Então, quando você vai lá no caput, no preâmbulo do artigo 5º, ele diz lá, tá? São assegurados, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, assegurados aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Então nós vamos discorrer sobre, primeiro, o direito à vida. E vamos ver lá no artigo 5º, quais são os incisos que podem estar relacionados diretamente ao direito à vida. Só lembrando para vocês o seguinte, que lá no artigo 5º da Constituição, você não tem uma separação, do inciso 1 a tal é vida, é liberdade, igualdade, não existe isso, tá? A doutrina, os estudiosos, os professores é que reconhecem, que às vezes organizam isso. Eu, por exemplo, para as minhas aulas organizo esses incisos, tá? Então é uma divisão meramente doutrinária e nesse caso aqui meramente pedagógica, tá bom? Mas vejam, nós encontramos lá no artigo 5º, inciso 47, que não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, nós temos o artigo 84, inciso 19. Olha que interessante, muita gente fala que não tem pena de morte no Brasil, não tem pena de morte, não tem pena de morte? Tem sim. Tem sim. Existe a pena de morte prevista na nossa Constituição? Existe em caso de guerra declarada. Agora, o inciso 47, na verdade alineado, o inciso 47, proíbe a pena de morte. Está diretamente ligado ao direito à vida, óbvio. Só cria uma exceção. Então só existe uma exceção para a pena de morte. Tá? Em caso de guerra declarada. Aliás, se você um dia tiver a curiosidade e ir até o nosso Código Penal Militar, você vê que alguns crimes previstos no Código Penal Militar prevêem a pena de morte a ser aplicada no caso de estarmos em situação de guerra declarada. Tá? Essa alineado, o inciso 47 do artigo 5º, traz uma proteção do direito à vida. Agora, não basta só proteger o direito à vida, a gente tem que proteger a vida com qualidade. Tanto que eu vou trazer para você aqui o artigo 1º da Constituição, que fala: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, inciso 3, a dignidade da pessoa humana. Então veja que a Constituição não está preocupada só em proteger a dívida, ela está preocupada em proteger a vida com dignidade. Porque não basta só assegurar que a pessoa viva e deixar com que ela viva nas ruas, com que ela viva sem saúde, que ela viva sem educação, que ela viva sem direitos, que ela viva sem liberdade. Não.
né? Assegurar a existência de uma vida digna vai muito além de assegurar apenas a existência da vida biológica, né? Passa pelo emprego decente, bem remunerado, passa pela assistência à saúde, passa pela moradia, passa pela liberdade. Então, quando a gente fala em proteção, o direito fundamental à vida, olha que a Constituição deixa claro. Não basta a vida, né? Tem que haver a dignidade da pessoa humana, ou seja, essa vida tem que ser vivida com dignidade. Quer dizer, não basta nada, você está vivo e está preso, né? Lógico, gente, está preso, vamos pensar assim, de maneira injusta, de maneira ilegal, ou mesmo se de maneira justa, mesmo se de maneira legal, você está preso em condições subhumanas, o que também não favorece a dignidade da vida humana. Tá? E falando em liberdade, tá? Que é um outro direito fundamental protegido pela Constituição Federal em seu artigo 5º. E quando a gente fala de liberdade, se eu falar para você assim, qual é o contrário de liberdade? Provavelmente, quando eu falo qual é o contrário de liberdade, você vai pensar em prisão. Qual é o contrário de liberdade é prisão. Gente, depende da liberdade. Se eu estiver falando de liberdade de locomoção, liberdade de ir e vir, eu vou concordar com você que o contrário de liberdade é prisão. Mas se nós estivermos falando, por exemplo, de liberdade de expressão do pensamento, o contrário pode ser censura. Se a gente estiver falando em liberdade religiosa, o contrário pode ser um Estado religioso, um Estado que proíbe qualquer religião. Não que o Estado religioso tenha que proibir uma religião, não é isso, mas pode acontecer. Então, quando nós falamos em liberdade, a Constituição não assegura só a liberdade de locomoção, ela assegura também a liberdade de locomoção, mas ela assegura vários outros tipos de liberdades. Agora, uma coisa que é sempre bom a gente saber é que não existe direito absoluto, tá? Nenhum direito é absoluto. A sua liberdade de religião, sua liberdade de expressão do pensamento, sua liberdade de locomoção, elas não são absolutas. Elas vão encontrar limitações? Elas vão encontrar limitações. Existem limitações às liberdades. E a Constituição trabalha dessa maneira, tá? Embora ela assegure as liberdades, ela também limita essas liberdades. Ela trabalha, é muito parecido com, sabe aquela balança que tem os dois pratinhos? Os pratinhos ficam fazendo assim, ó. Tá? Tem até um atrás de mim aqui, tá vendo? Aqui. Aqui, achei. Tá vendo? Tem até um aqui atrás de mim, ó. Tá vendo um pratinho aqui atrás de mim? Aqui, na verdade, ele estava ali também do outro lado. Tá? Essa balança é assim que trabalha a Constituição. De um lado ela vai colocar os direitos e do outro lado ela coloca, né, os deveres. Vamos ver isso nos nossos slides e no texto constitucional. Vamos começar a falar da liberdade de expressão do pensamento. Olha que interessante. Você é livre para você pensar? É. Você pode pensar o que você quiser de qualquer assunto? Pode, né, gente? Existe assunto proibido sobre o qual você não pode pensar? Não. Mas não basta pensar. Você quer expressar o seu pensamento. Existe assunto sobre o qual você não possa expressar o seu pensamento? Não. Se você é a favor da pena de morte, é o inciso 4, possibilita que você expresse o seu pensamento a favor da pena de morte. Se você é a favor do aborto, se você é a favor de um time de futebol, se você é a favor de um político, tá aí, ó, o inciso 4, assegurando essa liberdade de expressão do pensamento, garantindo esta liberdade de expressão do pensamento. Totalmente livre para dizer o que pensa sobre qualquer assunto. Agora, continuando a falar dessa liberdade de expressão do pensamento. Ela é assegurada de várias formas. Né? Porque, ok, você pode pensar e dizer para alguém lá numa reunião de família, olha, eu penso o seguinte. Né? Você pode mandar lá no WhatsApp, a minha opinião é essa. Mas tem várias outras formas de liberdade de expressão do pensamento. Tem várias outras formas de liberdade de expressão do pensamento. Veja lá o que diz a Constituição. Ela fala ainda da liberdade de expressão artística, científica, intelectual e de comunicação. Ela assegura a liberdade de expressão artística. Então, você é livre, por exemplo, para fazer a peça de teatro que você quiser, o filme que você quiser.
A Constituição assegura essa liberdade de expressão artística, a liberdade de expressão científica. Ué, tem algum assunto sobre o qual você não possa fazer um trabalho científico, uma pesquisa científica? Tem algum assunto sobre o qual um aluno não possa fazer um TCC, um trabalho de conclusão de curso? A famosa monografia de conclusão de curso? Não, pode ser sobre qualquer assunto. Eu sou professor universitário, né? E já teve aluno que chegou para mim, olha, professor, eu vou tratar de tal assunto. Eu falei, está preparado? Porque é um assunto polêmico. E você vai tomar uma posição, já sei que você tem uma posição que não é a mais aceita. Ele falou, eu estou. Eu falei, então tá bom, eu também. Não concordo com a sua posição, não concordo com nem com o seu tema, mas você tem total liberdade. Vamos lá, fazer esse trabalho de conclusão de curso. Essa é a liberdade de expressão do pensamento científico, intelectual e de comunicação. De comunicação, gente, existe notícia proibida, notícia que não se pode dar? Não. Não existe notícia que não se possa noticiar, não existe notícia que não se possa dar. Está livre para isso? Está livre para isso. É a liberdade de expressão artística, científica, intelectual e de comunicação. E tudo isso, olha que interessante, independentemente de censura ou licença. Veja, a Constituição assegura a liberdade de expressão do pensamento independentemente de censura ou licença. Teoricamente, não existe mais censura no Brasil. Entendida a censura como a intervenção estatal na divulgação das ideias. Entendida a censura como quando o Estado não permite, quando o Estado proíbe que certa ideia venha a público. Como existia antigamente, lá, antes da Constituição de 88, lá na época do regime militar, em que uma pessoa, para publicar um livro, ela tinha que primeiro mandar um exemplar do livro para o poder público. Se o Estado autorizasse, e assim autorizasse, ela poderia publicar o livro. Ela fazia uma peça de teatro, não podia encenar a peça de teatro diretamente para o público. Tinha que mandar lá a peça de teatro para o órgão censor, chamado órgão censor, e ele é que ia definir se aquela peça de teatro poderia ser ou não encenada ao público. Assim a novela, a notícia do jornal e assim por diante. Essa censura não existe mais. A sua liberdade de a liberdade de expressão do pensamento hoje não depende de censura e nem de licença. Agora, isso quer dizer que você pode falar o que você quiser sem nenhum tipo de consequência? Não, você não pode falar o que você quiser sem nenhum tipo de consequência. Existem limites? Existem. Lembra a história do pratinho? Ó? Lembra a história do pratinho? Os dois pratinhos têm que estar em equilíbrio. Então, tem limites? Tem. Mas os limites não são dados pelo Estado. Não é o Estado que estipula limites. Ele diz, isso você pode, isso você não pode. Os limites são dados pelos direitos das outras pessoas. Olha aí no nosso slide. Quando no inciso 9, a Constituição, ela assegura, diz que é livre a liberdade, assegura a liberdade de expressão artística, científica, intelectual e de comunicação, independentemente de censura ou licença, a Constituição, logo em seguida, no inciso 10, fala que é inviolável, ou seja, não pode ser ferido, não pode ser maculado, não pode ser machucado. O que não pode ser ferido? A intimidade. Então, olha que interessante. Uma limitação da liberdade de expressão do pensamento é o direito à intimidade das pessoas. A pessoa tem direito a que a sua intimidade, aquelas características íntimas que dizem respeito somente a ela, que interessam somente a ela, sejam expostas ao público. Então, a sua liberdade de expressão do pensamento não pode ferir o meu direito à intimidade ou o meu direito à vida privada, aquela minha vida que eu tenho com os meus familiares. A sua liberdade de expressão do pensamento não pode ferir o direito que eu tenho à minha vida privada, à minha honra. Sua liberdade de expressão do pensamento não pode ferir o meu direito à honra, não pode ferir o direito que eu tenho à minha imagem. E a imagem aí, gente, imagem aí, pode ter dois sentidos, tá?
A inviolabilidade da imagem tanto pode se referir à imagem aparência física, tanto que para gravar aqui as aulas do Aprova, eu tenho que dar uma autorização de uso da imagem do Aprova, é uma das coisas que eu tenho que assinar com eles, porque eles não podem explorar indevidamente a minha imagem. E tem também a imagem, conceito que a sociedade faz de uma pessoa. Isso também não pode ser ferido, porque muitas vezes a sociedade tem um conceito de uma determinada pessoa. Isso não pode ser ferido. Isso é, olha lá, inciso 10 do artigo 5º, inviolável. E olha só que interessante. E se isso acontecer? Se alguém violar a sua intimidade, a sua vida privada, a sua honra, a sua imagem. O inciso 5 garante o direito de resposta. É o inciso 5, estabelece o direito de resposta. Diz lá, é assegurado o direito de resposta. Então, se por exemplo, olha aí, alguém, a pretexto de exercer sua liberdade de comunicação, um jornalista, por exemplo, a pretexto de exercer a liberdade de comunicação dele, ele expõe a sua intimidade num programa de televisão, numa emissora de rádio, numa revista, no jornal, que seja, não importa. Ele expõe a sua intimidade, esse jornalista, a pretexto de exercer a liberdade de expressão dele. Ele expõe a sua intimidade. O que você pode fazer? Você pode solicitar este direito de resposta que está previsto no inciso 5 do artigo 5º da Constituição Federal. Você pode solicitar isso? Pode solicitar diretamente a ele? Pode, você pode solicitar diretamente a ele esse direito de resposta. Você pode pedir diretamente a ele esse direito de resposta. Agora, isso independentemente de qualquer indenização por dano material, moral ou a sua imagem, tá? O fato de, por exemplo, a revista te dá um direito de resposta, te dá um espaço para você responder, não exclui, não tira de você, não prejudica o seu direito a uma indenização. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O direito de resposta não tira o seu direito à indenização, o seu direito à indenização não exclui o seu direito de resposta. São direitos totalmente independentes que existem, um separado do outro, tá? Agora, pessoal, também vamos imaginar o seguinte, o jornalista levou 15 segundos, 20 segundos da televisão falando da sua intimidade. Aí você vai lá e quer um programa de 2 horas dele para responder. Cuidado, sabe? Não pode abusar do seu direito de resposta. Lembra, nenhum direito é absoluto, gente. Seu direito de resposta também não é para você chegar lá e você ferir a intimidade do sujeito, você ferir a honra do sujeito. Nada disso. Até porque o próprio inciso 5 diz que esse direito de resposta tem que ser proporcional ao agravo. O direito de resposta tem que ser proporcional ao agravo. Ele tem que ser suficiente para responder à ofensa. Essa é a ideia do direito de resposta. Ele tem que ser suficiente para responder à ofensa. Essa proporcionalidade pode se dar no âmbito material, por exemplo, com o mesmo tempo na televisão, o mesmo espaço no jornal, mas não necessariamente, tá? Não necessariamente o mesmo tempo na televisão, não necessariamente o mesmo tempo de espaço no jornal. Mas tem que haver uma proporcionalidade. Me parece desproporcional. Por pior que a pessoa tenha falado em 30 segundos de programa de televisão, você precisar querer 2 horas do programa de televisão dela para responder. Tá? Então lembre-se, tem que ser proporcional ao agravo. Agora, vamos imaginar o seguinte. Eu descobri algo que você fez. Eu sei o que você fez no verão passado. Descobri e sou muito fofoqueiro. Sou tão fofoqueiro que eu mandei imprimir 10.000 panfletos anônimos, também não vou botar meu nome, né? Mandei imprimir 10.000 panfletos anônimos e distribuir pela cidade. Em frente à escola que você estuda, em frente ao seu trabalho, em frente à igreja que sua família eventualmente frequenta, enfim. Botei tudo aquilo que você fez no verão passado, que não queria que ninguém soubesse, no papel. Só que eu fiz isso de maneira anônima.
E quando eu faço isso de maneira anônima, eu estou tirando de você, no mínimo, esse direito de resposta do inciso 5, concorda? Porque você vai pedir indenização para quem? Você vai exigir o direito de resposta de quem? Você não vai conseguir fazer isso, porque eu expressei o meu pensamento de maneira anônima. É por isso que no inciso 4, a Constituição determina que é livre a expressão do pensamento, mas é vedado o anonimato. Quer dizer, é proibido o anonimato, né? Você pode expressar o seu pensamento, mas não pode fazer isso de maneira anônima. É proibido expressar o pensamento de maneira anônima. Você não pode fazer isso. Expressar o seu pensamento de maneira anônima. Por quê? Porque ao fazer isso, você vai estar tirando da pessoa o direito dela de usar o direito de resposta contra você, ou de eventualmente pedir uma indenização por dano material, moral ou à imagem a você. Então, muito cuidado com isso. Reparem ó, que a Constituição trabalha, como eu disse para vocês, né, um sistema de pesos e contrapesos aí, né, para alcançar um equilíbrio. É livre a expressão do pensamento, mas é vedado o anonimato. É livre a liberdade de expressão, sem censura, mas é assegurada a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra ou imagem, e é assegurado o direito de resposta, mas direito de resposta que tem que ser proporcional ao agravo. Interessante, né? E quando a gente fala de liberdade de pensamento, pessoal, olha só, acompanha aí. Nós temos a liberdade de pensamento religioso. A liberdade de religião, que está prevista no inciso 6, faz parte da nossa liberdade de expressão do pensamento. Agora, quando eu falo de liberdade de religião, para você, o que vem a ser a liberdade de religião? E talvez você aí esteja pensando, não sei. Vou tentar adivinhar. Talvez você aí esteja pensando na liberdade de religião. É a liberdade de ter a religião que eu quiser. De escolher qualquer religião. Tá errado? Não. Tá certo, mas não é só isso não, tá? Sua liberdade de religião é mais do que a liberdade de ter qualquer religião ou de escolher qualquer religião. A sua liberdade de religião, ela começa na sua liberdade de consciência. O que é a liberdade de consciência? É a liberdade de acreditar ou não acreditar em alguma coisa. Você é totalmente livre para acreditar ou não acreditar em alguma coisa. Essa é a liberdade de consciência. Ninguém está obrigado a acreditar em alguma coisa. Você pode simplesmente não acreditar em nada. Então veja que a sua liberdade de religião, ela vai muito mais além do que a simples liberdade de acreditar no A, no B ou no C. Ela vai muito mais além. Ela começa na sua liberdade de não acreditar em nada. Aí você é livre para isso. Agora, se você vai acreditar em alguma coisa, a Constituição garante a sua liberdade de crença. Você é livre para acreditar no que você quiser. Gente, o Brasil não tem religião oficial. A religião católica não é mais a religião oficial desde 91. 1891. Né? Desde então, não existe uma religião oficial. E mesmo quando existia religião oficial no Brasil, na época do Império, havia liberdade de crença. Não era proibido ter uma religião, outra religião que não fosse a católica. Apenas a católica era oficial. No nosso país, nós temos total liberdade de crença. Mas é bem provável, né, quando a gente fala de liberdade de crença, é bem provável que a pessoa também exerça algum tipo de culto religioso. E aí a Constituição também garante a liberdade de culto. Então nós temos a liberdade de consciência, crença e culto. Todas elas fazem parte da nossa liberdade de religião. Agora, a pessoa que está presa, a pessoa que está detida, está em reclusão, ela tem liberdade de religião? Porque ela não pode ir até a igreja.
Aí você pode estar pensando assim, mas a igreja vai até ela? Vai? Será? Vai, lógico que vai. Olha só. O inciso 7 garante a assistência religiosa em locais de internação coletiva, né? Para garantir a liberdade de religião, até mesmo para aquele que não tem liberdade de locomoção, como aqueles que estão detidos, cumprindo pena, por exemplo, num presídio, ou aqueles que estão em um quartel, ou aqueles que estão internados em um hospital, para esses a Constituição garante no inciso 7 a liberdade de assistência religiosa em locais de internação coletiva. Então essas pessoas têm direito a essa assistência religiosa nesses locais de internação coletiva. Quer dizer, então se eu estou internado em um hospital, eu tenho direito a que o meu padre, pastor, guru, pai de santo, não importa, que o meu guia espiritual me visite no hospital, que aliás isso nem é considerado visita. Se eu estou no presídio, eu tenho direito a receber a visita do meu guia espiritual, meu mentor espiritual, meu monge, padre, pastor, pai de santo que seja. Tenho, é um direito que me é assegurado pela Constituição Federal. É o direito de assistência religiosa em locais de internação coletiva. Agora, uma pergunta. Alguém pode ser privado, diminuído, privado dos seus direitos por motivo religioso, político ou filosófico? O que você diria? Eu posso ser diminuído nos meus direitos por motivo religioso, político ou filosófico? A regra é que não. Tá? A regra é que ninguém pode ser privado de direito por motivo religioso, político ou filosófico. Então, essa é a ideia. Eu não posso ser privado dos meus direitos por motivo religioso, político ou filosófico. Ok. Agora, isso não quer dizer, lembra, nenhum direito é absoluto. Nenhum direito é absoluto. Os direitos têm seus equilíbrios. Você não pode ser privado dos seus direitos por motivo religioso, político ou filosófico. Agora, e se você usar esse direito para descumprir a lei, será que você pode? Ah, eu não vou fazer isso porque isso vai contra a minha religião. Ah, eu não vou fazer isso porque isso vai contra a minha orientação política, vai contra as minhas ideias filosóficas. Você não pode usar a lei para se esconder das suas obrigações legais. Então a ideia é, ninguém será privado de seus direitos por motivo religioso, político ou filosófico, salvo se os invocar para não cumprir a lei. Porque se você não cumprir a lei, se a pessoa não cumpre a lei, seja por motivos políticos, religiosos ou filosóficos, isso não a isenta de uma privação de direitos. Isso não tira a possibilidade de uma privação de direitos. Ah, então a pessoa pode ser privada de seus direitos por motivo político, religioso ou filosófico? Pode. Isso pode acontecer? Pode. Isso pode acontecer. Então, se eu não cumpro a lei, ainda que eu alegue motivo religioso, político ou filosófico, eu posso ser privado dos meus direitos por não ter cumprido a lei, seja por motivo religioso, político ou filosófico. Tá? Então, o inciso 8 do artigo 5º diz que ninguém será privado de seus direitos por motivo de crença religiosa, convicção política ou filosófica, salvo se os invocar, né, para não cumprir a obrigação legal. Invocar o quê? Esses motivos religiosos, políticos ou filosóficos, para não cumprir a obrigação legal a todos imposta à lei, ou prestação alternativa, nos casos permitidos em lei. Bom, então o que pode acontecer? É feita uma determinada lei e eu alego que não vou cumpri-la por motivos religiosos. Posso ser privado dos meus direitos? Posso. A lei não vai se adaptar a todas as religiões e a todas as ideias políticas ou filosóficas. Elas é que devem se adaptar à lei. Agora, algumas leis prevêem uma alternativa. Algumas leis prevêem uma alternativa. Então, se você não cumpre a obrigação, você pode cumprir uma alternativa. Por exemplo,
a legislação eleitoral. Ou você vota ou você justifica. Se você justificar, você está quites com as suas obrigações eleitorais? Sim, se você justificar, você está quites com as suas obrigações eleitorais. Agora, se você não vota, não justifica e não paga a multa, aí você pode ser punido? Aí você pode ser punido, tá? Ainda que não tenha votado por convicções políticas, filosóficas, tá? Ou religiosas. Ok? Então veja que nenhum direito é absoluto, né? Continuando ainda nas liberdades. Liberdade profissional. Ó. Diz lá o inciso 13. É livre o exercício de qualquer ofício ou profissão, atendidos os requisitos que a lei estabelecer. Então é livre o exercício de qualquer ofício ou profissão, atendidos os requisitos que a lei estabelecer. Então a lei pode estabelecer alguns requisitos para o exercício profissional. Pode. Então, por exemplo, para ser médico, você tem que fazer faculdade de medicina, você tem que estar inscrito no conselho de medicina. Tudo bem. Mas se eu preencher, eu posso exercer a profissão de médico? Se eu preencher os requisitos? Pode. Não existe profissão proibida. Não tem nenhuma profissão nesse país que seja proibido. Né? Proibido. Você é livre para o exercício de qualquer ofício ou profissão, seja ela regulamentada ou não, porque tem profissões que não são regulamentadas. Né? Tem profissões que você não precisa de uma qualificação prévia para exercer essa profissão. Então, por exemplo, você vai vai fabricar pipas. Pipa, pandorga, arraia, sei lá o nome que se dá na sua região. Precisa de alguma regulamentação, uma qualificação para fabricar isso lá na sua casa e vender? Não. Você não precisa de nenhum tipo de qualificação para isso. Não tem nenhum requisito a ser estabelecido? Não. Professor de cursinho preparatório para concurso. A lei exige alguma qualificação? Não, a lei não exige nenhuma qualificação. Não precisa ficar com medo, tá? Eu juro que eu tenho qualificação para estar aqui. Mas não que a lei exija. O curso exige, mas não a lei. É uma profissão ainda não regulamentada. Tá? Então é livre o exercício de qualquer ofício ou profissão, atendidos os requisitos que a lei estabelecer. E o inciso 14, até para garantir esse livre exercício profissional, ele estabelece que é assegurado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Vejam, algumas profissões a pessoa só vai conseguir exercer se ela tiver a garantia desse sigilo profissional. Se ela tiver garantido o sigilo profissional nessas profissões. Então, por exemplo, o advogado. Eu, advogado. Imagina um cliente me contando onde ele está escondido. Ele está com a prisão decretada, ele me conta onde ele está escondido. Aí eu vou entrar com uma ação, o juiz diz assim, doutor, onde o cliente está escondido? O senhor tem que contar, senão você vai ser preso? Não, porque, gente, se assim fosse, qual cliente ia confiar no seu advogado? Qual médico iria confiar no seu paciente, no seu psicólogo? Então, algumas profissões, como essas que eu citei de exemplos, têm garantido o sigilo da fonte. Mas isso só quando necessário o exercício da profissão. Então, por exemplo, eu sou advogado e professor. Lá na universidade, né, eu sou professor. Agora, imagina que você está assistindo a aula de uma prova, você acessou lá uma rede social, acessou o Instagram, acessou o Facebook, procurou lá o professor Júlio César Hidalgo, me incluiu. Aí diz assim, professor, eu estou com uma dúvida. Sabe o que é, professor? Eu atropelei uma pessoa assim, 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 assim. Gente, você está perguntando para o professor. Cuidado, eu, professor, não tenho o sigilo da fonte. Agora, se o professor precisa de um advogado, porque está acontecendo isso e isso. Bom, eu, como advogado, tenho o sigilo da fonte. Não posso ser obrigado a contar nada que você tenha me dito na qualidade de advogado. Mas na qualidade de professora não tenho o sigilo da fonte, tá? Cuidado com isso. Tudo bem? Inciso 16. Fala de reuniões em locais abertos ao público. Garante às pessoas o direito de reunião em locais abertos ao público. Tá lá, garante às pessoas o direito de reunião em locais abertos ao público. Então, temos esse direito de reunião em locais abertos ao público? Temos. Desde que essa reunião, né, que independe de autorização, desde que essa reunião que independe de autorização, ela seja
pacífica, sem armas, com prévio aviso e que não frustre outra reunião previamente agendada. Então vejam, o meu direito de reunião em locais abertos ao público, como qualquer outro direito, não é um direito absoluto. Embora ele independa de autorização, ela tem que ser uma reunião pacífica, ela tem que ser uma reunião sem armas, com prévio aviso à autoridade competente, e não pode frustrar, não pode atrapalhar outra reunião. Agora, cuidado, pessoal. São duas coisas muito distintas, tá? São duas coisas muito diferentes. Esse prévio aviso, tá? Vou colocar aqui, ó. O prévio aviso é muito diferente da autorização. Uma coisa é você avisar previamente, a outra é você pedir autorização. Porque a autorização é um ato discricionário do poder público. Quando o poder público, você pede uma autorização do poder público, ele pode ou não conceder. Se ele achar interessante, ele concede, se ele não achar interessante, ele não concede. Agora vejam que o inciso 16 do artigo 5º, ele assegura o direito de reunião independente de autorização e pede apenas um prévio aviso. Então tem que se avisar previamente a autoridade da realização daquela reunião, mas não depende da sua autorização, tá? Cuidado que isso é muito diferente. Deixa eu apagar aqui, mas cuidado que são duas coisas totalmente distintas, tá? Agora, existem limitações? Existem. Por exemplo, liberdade de locomoção. A liberdade de locomoção é, por exemplo, uma limitação ao seu direito de reunião. Então, a sua reunião, embora possa ser até pacífica e sem armas, não pode violar o meu direito de locomoção. Que, por sua vez, é um direito absoluto? Não. Não. Inciso 15 do artigo 5º. Lá diz que é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. Então, você pode se locomover livremente no território nacional em tempo de paz. Em época de guerra, esse direito de locomoção pode ser limitado? Pode. E além disso, lá no inciso 15 diz: é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele, no território nacional, entrar, sair ou permanecer com os seus bens. Vejam, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei. Então a lei pode restringir o meu direito de locomoção que está previsto na Constituição Federal. A lei pode fazer isso? Pode. A lei pode restringir o meu direito de locomoção. E ela faz isso? Faz. A própria detenção ou reclusão do condenado é uma limitação ao direito de locomoção? É uma limitação ao direito de locomoção. Ou, por exemplo, a exigência de passaporte para viajar para certos países é uma limitação ao direito de locomoção? É. A própria apreensão do passaporte pelo Poder Judiciário em alguns processos também é uma limitação ao direito de locomoção? Sim, mas são limitações permitidas. São limitações permitidas, ó, porque é livre a locomoção nos termos da lei. Agora, e se alguém não respeita o seu direito de locomoção? Se alguém não respeita o seu direito de locomoção, a Constituição prevê, no artigo 5º, inciso 68, a possibilidade de você ingressar com um habeas corpus, que é uma ação na justiça que serve para defender, proteger o seu direito de locomoção, o seu direito de ir, vir e ficar. Tá? Seguindo ainda nas nossas liberdades, vamos falar da liberdade de associação, que está aí do artigo 5º, do inciso 17 ao inciso 21. Vejam, olha que interessante. A criação de associação não depende de autorização. Então, se você quer criar uma associação, qualquer que seja essa associação, esse seu direito não depende de autorização. Aliás, é livre a criação. Você pode criar para qualquer finalidade que seja lícita. Você pode criar associação
dos alunos do Aprova, Associação dos Concurseiros, Associação dos Observadores de Pássaro, Associação dos Criadores de Sacis. Pode criar? Pode. É livre a criação, você não precisa de autorização do poder público para criar. Mas agora é livre a criação para fins lícitos. Você pode criar qualquer associação que tenha fins legais, fins lícitos. E, portanto, é vedada a associação de caráter paramilitar. O que é uma associação de caráter paramilitar? Esse para, tá vendo aqui, ó, no nosso slide? Esse paramilitar é de paralelo. Seria aquela associação paralela às Forças Armadas. Aquela associação com treinamento de exército, com hierarquia de exército, essa é terminantemente, expressamente proibida pela Constituição Federal. Quando ela fala que é livre a criação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Essa não pode mesmo ser criada, tá? Agora, ninguém pode ser compelido, quer dizer, ninguém pode ser obrigado a associar-se ou a permanecer associado. Ou seja, é livre a associação e é livre o distrato. Tanto você tem liberdade para se associar, como você tem liberdade para sair da associação. Então, vamos imaginar que seja criado a Associação dos Professores do Aprova. Eu, embora seja professor do Aprova, o hidalgo não pode ser obrigado a entrar para a associação. É livre o associar-se. Ah, mas eu entrei. Entrei e não gostei. Entrei e não gostei. Eu posso sair a qualquer momento da associação. Ninguém pode ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Assim, é livre a associação e o distrato, a saída dela. E olha que interessante. Determina a Constituição que a associação pode representar os seus associados, tanto judicial quanto extrajudicialmente, quer dizer, tanto na justiça quanto fora da justiça. Então, se eu faço parte de uma associação, essa associação pode me representar na justiça ou pode me representar extrajudicialmente. Então, a associação pode representar os seus associados, olha que interessante, desde que expressamente autorizado. E eu aconselho você a guardar isso muito bem. Ó. A associação pode me representar, mas não pelo fato de eu ser associado simplesmente. O fato de eu ser associado não dá direito à associação de me representar. O que vai dar direito à associação de me representar é o fato de eu estar associado e, olha aí, expressamente, né, autorizado, dar uma procuração por escrito, uma procuração expressa para que eu possa ser representado por aquela associação. E uma outra característica da associação que a Constituição estabelece é que uma associação ela pode compulsoriamente, quer dizer, contra a sua vontade, compulsoriamente quer dizer contra a sua vontade, ela pode compulsoriamente ter suas atividades suspensas ou ela pode compulsoriamente ser dissolvida. Então, uma associação pode compulsoriamente ter suas atividades suspensas ou ela pode compulsoriamente ser dissolvida. Mas, o que precisa para isso? Contra a vontade da associação, ela pode ser suspensa. Para isso, eu preciso de uma decisão judicial. Agora, para dissolver uma associação, eu preciso de uma decisão judicial transitada em julgado, ou seja, eu preciso de coisa julgada. Tá? Então, olha só. Uma associação ela pode ser compulsoriamente suspensa das suas atividades. Para isso, precisamos apenas de uma decisão judicial. Um juiz ou uma juíza pode suspender as atividades de uma associação. Agora, para dissolver uma associação, né, para extinguir uma associação, aí eu vou precisar de uma decisão judicial transitada em julgado, aquilo que nós chamamos de coisa julgada, aquela decisão judicial da qual já não cabe mais nenhum recurso. Aí só assim a associação pode compulsoriamente ser dissolvida. Então, só me resta agora, final da aula, desejar a você bons estudos e agradecer a sua atenção.
Muito obrigado.